para ser um servo teu, para ser uma ferramenta na tua mão que vai levar as tuas expectativas, as tuas vontades, os teus conceitos, os teus mandamentos para as tuas criaturas. Eu te agradeço e que o Espírito Santo ele já possa estar tomando a dianteira, liderando aqui, porque toda honra e toda glória é para Deus. Prepara o coração dos teus filhos. Vai ser uma conversa agradável, vai ser uma conversa para trazer consciência, para trazer força, esperança, perseverança, que nós possamos sair daqui renovados. Fala a cada coração aqui presente, Pai Santo, e me usa como uma ferramenta tua, em nome de teu filho Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Eu acho lindo este momento porque se tiver um americano, se tiver pessoa de qualquer outra etnia que aceitou Jesus Cristo e crer nele como o seu Salvador, ele faz parte da igreja de Cristo e ele automaticamente estará no meio junto a nós, porque nós também aceitamos Jesus Cristo. E nós temos pessoas de lugares diferentes, de denominações diferentes, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma busca por Jesus Cristo. Amém? Então que nós devemos nos focar sim nos discípulos, no que Jesus quer passar para nós nesta noite. E aqui o que menos vale é a minha denominação. E o que mais vale é o que Jesus quer que chegue aos nossos corações. Amém? Amém. Já foi falado aqui de perseverança, de você perseverar, né? E assim, o que eu quero deixar muito forte hoje na nossa mente é propósito. Você tem um propósito. Muitas pessoas podem achar um sinônimo e chamar propósito de sonho. Propósito é maior do que sonho, porque às vezes a pessoa tem um sonho e daqui a pouco já deixou de lado, não se esforça para direcionar a vida para aquele sonho. Mas propósito. Vou dar um exemplo de propósito. O Satanás, quando foi tentar Jesus, ele disse: está vendo esse reino, está vendo toda essa riqueza, está vendo todas essas maravilhas? Eu deixo tudo para ti se tu me adorares. Enquanto o próprio Espírito Santo havia levado Jesus para aquele deserto, para sofrer, para ficar sozinho, para passar fome, sede. Então, quem estava oferecendo uma coisa melhor, mais agradável e mais imediata de satisfação? Era Satanás, né? Rei, poder, riqueza, que é tudo que o homem e a natureza humana desejam. Mas o que é que Jesus tinha? Jesus tinha um propósito. Ele disse: isso vale de nada para mim, porque o meu propósito está lá na frente. Amém? Glória a Deus. Isso desperta alguma coisa em você. Qual é o seu propósito? Porque se você não tiver um propósito firme, os convites, as mentiras e as coisas do mundo vão tirar você do caminho de Jesus, viu? Porque o Satanás, ele está bramando ao redor, procurando a quem destruir, entregar. Então, Papai do Céu veio para falar ao nosso coração hoje sobre propósito. O propósito é uma coisa tão importante na nossa vida que uma jogadora de vôlei, um piloto de Fórmula 1, eles passam 6, 7 horas do dia treinando. Isso é uma coisa de obediência, de dedicação, de busca, que muitas vezes não dá prazer, mas
está ali porque ele tem um. Então, todas as dificuldades que nós tivermos na caminhada com Jesus Cristo, eles vão ser superados porque nós temos um propósito. Você não está olhando a raiz da árvore, você está olhando a copa, né? Que Deus dê essa visão a mim e a você, para que nós possamos ter uma vida com propósito, amém? Papai do céu, Ele deixa para nós hoje. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Você talvez não esteja percebendo, mas você já está caminhando em um propósito, porque você está mortificando a vontade da carne. As coisas do mundo perderam o valor para você e você está aqui. Você não sabe, e isto agora é meu, como eu fico feliz, como eu fico alegre, quando eu vejo o pai chegar com o filho do lado, segurando pela mão, com a esposa. Quando eu vejo uma mãe que está com carinho, cuidando e direcionando o seu filho. Porque principalmente nesta época, o que nós vemos são famílias destruídas, homens fora de casa, dos pais, muita infidelidade, e as crianças no meio daquele tumulto, sem entender porque a mãe está triste, está chorando, porque o pai chega com uma voz que ninguém entende, e ignorante dentro de casa, porque ele saiu e não voltou ainda. Isso é que o mundo produz. Isso é que o Satanás quer trazer para as vidas. Destreza, destruição, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós já nos consideramos abençoados por Deus, porque aquilo que Deus falou para a gente. E quando eu vejo um pai chegar aqui com o filho, com a esposa, eu nem sabia que o rapaz era filho do pastor, mas eu fiquei admirando, fiquei olhando, que coisa linda. Porque não se engane, nessa hora tem muita criança, muitas esposas sofrendo, muitos filhos perguntando: cadê papai? Porque ele deixou de se alimentar de Deus para se alimentar das coisas do mundo. Deus não quer tristeza. Tem um hino que diz: o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrir. Isso reflete um versículo que diz que Deus quer dar vida e vida em abundância. A maldade, a tristeza, o sofrimento acontece no mundo porque as pessoas ignoram os ensinamentos de Deus. As pessoas ignoram a palavra. Mas vamos ser alimentados da palavra de Deus. Vale a pena perseverar em Jesus Cristo. O diácono José Carlos, quando falou aqui, eu disse: meu Deus do céu, ele está confirmando a mensagem. Vivemos dias em que muitos crentes enfrentam lutas e provações que os fazem questionar se vale a pena continuar a caminhada com Cristo. O mundo, ele oferece caminhos mais fáceis e o inimigo tenta enfraquecer a nossa fé. No entanto, Deus tem um propósito para cada um de nós. E sua palavra, ela nos garante que a perseverança da fé traz recompensas eternas. A sua perseverança na fé, na caminhada, vai te dar aquele resultado que você pode identificar como seu propósito, que é a vida eterna, que é estar com Deus. Trazendo para a prática a perseverança da moça que está lá se jogando no chão 6 horas por dia para defender bola no vôlei. Ela amanhã está na seleção brasileira e é reconhecida nacionalmente. Ela alcançou o propósito. E nós também temos o nosso propósito, que é estarmos com Deus. O versículo chave: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos que continuar, nós temos que perseverar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso no caminho que conduz à perdição.
e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Muitos estão indo pela porta larga, mas você talvez nem percebeu a evolução espiritual que você está alcançando, mas você está seguindo pela porta estreita. Como que você conhece o propósito de Deus para mim e a tua vida? Em Jeremias 29, 11, Deus, Ele manda dizer para você nessa noite: eu é quem sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, não de mal, para nos dar o fim de esperais. O Senhor, Ele tem plano perfeito para cada um de nós. O mundo pode até nos desanimar, mas devemos confiar que Ele, Deus, nos guia para um futuro cheio de esperança. O propósito de Deus para a nossa vida é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Tem frases fortes. Veja, o propósito de Deus para a minha e a tua vida, ele é muito maior do que qualquer dificuldade. O irmão já pregou aqui, nós já fomos muito alimentados pelas coisas de Deus, que não tem vitória sem luta, sem sacrifício. Amém? Às vezes nós temos um propósito, porque quando você tem um propósito, você vive na direção daquele propósito sem perceber. Veja, José, ele só queria obedecer e fazer como Deus queria. Daniel também. Então, quando a gente tem um propósito, os atos da gente nos empurram para alcançar aquele propósito. Então, procure na sua vida realmente qual é o seu propósito. Isso pode ser para as coisas de Deus, mas pode ser também para as coisas profissionais, de família, porque Deus quer que nós estejamos prósperos em todas as áreas. Efésios 2:10. Veja o que diz a respeito de mim e você. Você e eu, nós, somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Aí Romanos 8:28 vai dizer: e nós sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse versículo está nos fortalecendo, dizendo que, mesmo as dificuldades, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente acha que não merecia, a gente tem que ficar quietinho, controlar a língua, para não blasfemar e fazer coisas, dizer coisas inadequadas na direção de Deus, porque Deus, Ele pode amanhã, lá na frente, me surpreender. Eu já passei por esse tipo de situação. Você reclamar de alguma coisa porque não está acontecendo, e é como se Deus estivesse dizendo: tem calma, estou trabalhando. Por essa semana isso está na tua mão. Então tem calma para perceber Deus com as nossas palavras. Amém? Mas nós fomos criados para a boa obra, né? E quais são as boas obras? Você tem um propósito, você vive para Deus, porque você foi criado, foi feitura de Deus, e Deus agora espera que você viva dentro dessa expectativa dele. O meu sonho, o ideal de vida é viver no centro da vontade dele. Mas muitas pessoas se enganam desse propósito, e talvez venham ao Evangelho tentando virar um empresário, ter 4 carros na garagem, ter poder ser reconhecido em todas essas coisas. Mas que boas obras é esse que Deus está dizendo que Ele nos levantou e nos criou para fazer? Perceba que Ele está deixando isso na sua mão. Ele está dizendo: eu criei você, eu separei você para as boas. E se você não sabe que boas obras é essa, como você vai fazer? Mas se você sabe, você vai viver voltado para aquilo.
Então, é importante que eu diga para você, explique para você o que é que Deus espera quando Ele diz que nós devemos fazer as boas obras. As boas obras mencionadas não são apenas atos de caridade, mas englobam um estilo de vida alinhado com a vontade de Deus. E Mateus 22, 39, amor ao próximo. Nós devemos ajudar, servir e demonstrar compaixão. Demonstrar compaixão tem muito a ver com misericórdia. Ajudar tem muito a ver com não ser egoísta, não ser indiferente ao sofrimento do próximo. Porque lá Romanos, Paulo vai dizer que alegra com que se alegra, mas chora também com os que choram. Sente o mesmo sofrimento, a dor daquele que está em prisão. Então, nós sermos cristãos indiferentes, sermos cristãos egoístas, nós não estamos praticando essa boa obra que Deus espera que nós façamos. Ajudar, servir, demonstrar compaixão. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, esses frutos do Espírito é refletido em uma vida cheia de amor, de alegria, de paz, de paciência, de bondade, de fidelidade, de mansidão e amor próprio. Nós devemos refletir no trabalhar do Espírito Santo dentro de nós, porque o Espírito Santo ele veio para fazer isso florescer dentro de nós. Então nós temos que orar pedindo a Deus pelo Espírito Santo para que nós estejamos cada vez mais sensíveis ao agir e ao trabalhar do Espírito Santo dentro de nós. Porque se ficarmos indiferentes, Jesus disse: sem mim nada podeis. Vocês lembram quando Jesus ele foi levado à cruz? Os apóstolos acovardaram, ficaram tímidos, sumiram. Mas depois que o Espírito Santo tomou posse dele, vocês viram que eles foram capazes de fazer. Então, um cristão cheio do Espírito Santo, envolvido pelo Espírito Santo, é uma coisa. E um cristão indiferente e sem estar tão alimentado pelo Espírito Santo, ele é diferente até no começar. Talvez você não escute ele falando de versículos, talvez você não escute ele escutando, não veja ele escutando um louvor. Tem alguma coisa ali. Alguma coisa que devia estar certa não está. Porque Jesus ele vai dizer na Apocalipse: tu nem és quente, tu nem és frio. E ele usa uma frase muito forte, por isso ele usa muito frio, né? Então, como é que está a tua caminhada com o caminho? Agora, ao próximo, os frutos do Espírito. Depois, nós devemos ter obediência a Deus, viver de acordo com os princípios do Evangelho, e para isso temos que ler a Bíblia, porque se nós não conhecemos, como vamos aplicar? E evangelizar, demonstrar amor ao próximo através de compartilhar a palavra de Deus. Então, hoje você já sabe que os frutos do Espírito Santo vai refletir na sua vida pelo amor ao próximo, pela exposição dos frutos do Espírito, pela obediência a Deus e pela vontade de alcançar outras vidas. Amém? E Jesus ele vai dizer assim: se eu não tivesse aqui conversado contigo, de dito isto, tu terias desculpas. Mas agora tu já sabes. Então que nós tenhamos muito cuidado já quando sair daqui com indiferença, egoísmo, vaidade demais. Paulo ele enfatiza nesse versículo que as boas obras foram preparadas por Deus. Aí vem essa segunda parte como é forte, para que vivêssemos nela. Então está tudo preparado, nós temos um caminho, não é o feito que está levando não. Então, para você saber como está a sua caminhada cristã,
você tem que só analisar como é que eu estou nessa área, eu estou fazendo isso. Isso indica que Deus já planejou um caminho de obediência e serviço para cada crente, chamando-nos para uma vida que reflete o caráter de Deus e o propósito de Deus. Efésios 2,10 nos lembra que a salvação é pela graça, mas esta salvação resulta em uma vida transformada. Como obra-prima de Deus, somos chamados para viver de maneira que glorifica a Deus, demonstrando nossa fé através de boas obras que refletem seu amor e justiça. Você vê que essa expressão boas obras, ela aparece muito, mas agora ela não é uma coisa estranha para nós. Nós já sabemos o que é boas obras. Amém? Uma arte da vida. A maneira mais fácil de você se aproximar de uma pessoa é com a sua gentileza, com um sorriso no rosto, e você demonstrar atenção, cuidado, carinho com ela. Então, se você é um cristão, que você é indiferente, que você se acha arrogante, que você se olha as pessoas de cima para baixo, vai ser difícil você representar o cuidado, o carinho e a atenção que Jesus tinha com as pessoas. Então, até nisso, essa parte das boas obras fala. E agora, o valor do propósito de Deus em nós. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que o Papai do Céu está deixando chegar aos meus ouvidos? Tudo que você está passando de dificuldades, de rejeição por ser cristão, algumas coisas que você ainda tinha vontade de fazer, ou chega a vontade de fazer e você mortifica, você não faz, Papai do Céu está dizendo: isso vai trazer um resultado eterno de glória excelente na minha e na tua vida. Glória a Deus. Amém? Então vale muito a pena. As dificuldades que enfrentamos nesta vida, elas são pequenas quando comparadas à glória que Deus tem preparada para aqueles que perseverarem. Nosso sofrimento é temporário, mas o valor do chamado de Deus é. Versículos de apoio, Filipenses 3,14. Eu prossigo para o alvo, pelo bem da soberana vocação de Deus. E você está prosseguindo para o alvo? Se tiver momento de fraqueza, se tiver vontade de sair, vai aos louvores, vai à Bíblia e junta com os irmãos. Tiago 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Amém? Outro tópico é uma reflexão sobre a nossa vida. O normal, né? A vida antes e depois de Cristo. Paulo falando, ele diz, Filipenses 3, versículos 7 a 14. Mas, porque para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Jesus Cristo. É tudo que hoje você precisa. É arrependimento puro. É a representação daquele versículo que diz: não te deixei mudar pelo mundo, mas transformais a tua mente pelo conhecimento da palavra de Deus. O que ele exige? Eu tinha tudo que eu valorizava. E o
o que é que nós valorizávamos antes de vir a Cristo? E isso que nós valorizávamos trazia decepções, tristezas, estragava a nossa saúde, tirava a nossa credibilidade. E Paulo está dizendo, isso para mim, hoje eu percebo que não tem valor de nada. Coisas que eram tão importantes na minha vida que eu não conseguia viver sem aquilo, algumas eu tenho até vergonha. Aí, se você sentir isso, é porque realmente a palavra de Deus mudou alguma coisa na sua vida. Amém? Você não vai ser feliz em cima do sofrimento dos outros. Sabia que ele não está acontecendo hoje? O homem quer ser galã, ele quer ser bonito. E ele deixa essa mulher ser destruída lá e ele está morrer. Mas se percebendo a Jesus, isso não acontece não. E hoje em dia, como os direitos são muito iguais e as mulheres estão muito envolvidas, elas também estão nesse mesmo caminho. Então, que esse sentimento possa brotar no meu e no teu coração. Que alguma coisa pode ter tido valor para a gente, mas hoje a gente até se envergonha. O apóstolo Paulo aqui ele reconhece que tudo que possuía antes de Cristo era insignificante quando comparado à nova vida que encontrou em Jesus. O mesmo acontece conosco. Precisamos refletir. O que ganhamos ao seguir Jesus? Deixamos para trás uma vida de pecado para andar na luz. Gálatas 2:20, Paulo ainda vai mais fundo. Ele diz assim, que a gente possa dizer isso também. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Jesus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por... Irmão, sabe quando a gente fala essa palavra, a gente não se toca tanto no poder da palavra. Ser consagrado. O que Paulo está dizendo? Glória a Deus. Eu vivo, mas eu vivo para Jesus. Desperta em mim você aquela vontade de consagrar a nossa vida também para Jesus. Amém? Quando a gente consagra a vida para Jesus, a gente procura momento para fazer o devocional, a gente tem cuidado com os lábios, a gente tem cuidado com a maneira de julgar as pessoas, porque a gente quer refletir Jesus. E eu acho que o maior sucesso e desastre na vida do cristão é ele se rotular cristão, mas refletir Jesus. E agora, caminhando para o final, as promessas e bênçãos de Deus para aqueles que perseveraram. O diácono foi muito feliz naquela fala dele. Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha, irmão, dá uma alegria em mim. Quando as pessoas estão pregando versículos fáceis que não levam a pessoa a refletir, a buscar obediência, a buscar santificação, porque o que esse versículo está dizendo? Depois de haveres feito a vontade de Deus. E lá em Josué diz o quê? Tu serás próspero e eu estarei contigo por onde tu andares. Muito bonito de pregar esse versículo. Só que antes vem dizendo, medita na palavra de noite, para ter cuidado de não desviar nem para a direita nem para. Então Deus está dando de graça. Por que Deus não está dando de graça? Porque Ele é ruim? Não, porque Ele sabe que o melhor para a nossa vida é a transformação. E a transformação só vem se nós seguirmos interiormente. Então, meus irmãos, sejamos maduros. Não nos deixemos levar pela pregação do evangelho fácil.
Às vezes, eu tenho medo da justiça de Deus, porque Deus levanta em pé para destruir o próprio poder. Só que 100 anos levanta muitos profetas para orientar e dizer: ó, não é por aí não, é errado, não é por aí não. Só que as pessoas não davam importância. E vocês acham que o nosso mundo hoje é diferente? Continuando com os versículos das promessas de Deus, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Desfalecido é desistir, deixar para lá, não continuar. Isso é contrário à perseverança. E quando você não tem perseverança, não alcança o propósito. Não esqueçam o tema principal. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, eu adoro esse versículo, porque para quem tem fé, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o vale muito a pena mortificar, e tudo que é desse mundo nós fazemos como Paulo, considerar como honrado. Amém? Deuteronômio 28:1 ao 18, ele refere uma palavrazinha lá no final, que é obediência, foco e dedicação. Mas é lindo esse versículo que fala assim, Deuteronômio 28:1 ao 8. Se ouvirdes atentamente a voz de Deus, a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Você quer ser próspero? Todos nós queremos ser prósperos. Próspero profissionalmente, próspero espiritualmente, próspero na harmonia familiar, próspero nas bênçãos de nós sermos felizes porque vemos nossos filhos bem. Eu costumo dizer que Deus, Ele me abençoa de uma maneira tão acima da expectativa, através da bênção que Ele faz na vida dos meus filhos, que não se deixe enganar achando que prosperidade é carro novo e dinheiro no bolso. Muitas pessoas têm carro novo, dinheiro no bolso, casa na praia, casa nos Estados Unidos, e não tem o amor dos filhos. Queria vir e falar com ele. Tem coisas que o dinheiro não compra. E Papai do Céu me chamou para renovar o nosso ser. Não foi a nossa carteira. Se ouvirdes a voz do Senhor, versículo 2: Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha só. Se a gente preferir viver, respirar, dedicarmos, consagrarmos nossa vida para Deus, devemos ficar quietos, ficar tranquilos, só seguindo, sem cobrar dele, querendo que seja amanhã, porque Papai do Céu virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Eu estou morando em Berlândia, eu estou aqui agora em Catuama, e eu sei que você é bendito, abençoado lá, porque onde eu vou, o Papai do Céu vai comigo. Amém. Bendito o fruto do teu ventre.
criancinha no colo do pai dele, a mamãe ali, o filho, fruto do teu ventre vai ser feliz. Amém? E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito teu cesto e tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. A minha e a tua vida. Você recebe isso? Agradeça a Deus nesse momento. Deus, eu recebo e confio em tu. Eu pego a minha vida para guiar, para direcionar. Me ajuda a caminhar sempre da tua vontade. Esse é o nosso maior desejo. Amém? Amém. O Senhor fará que sejam levantados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por muito tempo eu achava isso estranho. Por que eu tenho inimigo? Eu sou tão legal com as pessoas. Esses inimigos que levantam contra você são desejos próprios, falta de ética, egoísmo, arrogância, soberba. Os inimigos estão dentro de mim e de você, e que precisam ser destruídos. A vaidade, a soberba, ao se achar, tem destruído tantos cristãos, tantas pessoas até em posições boas de liderança, quando vê, estão envolvidos em infidelidade, isso aqui do outro, porque se acharam demais, se envolveram com outras mulheres, e fizeram coisas de bens financeiros, porque a Bíblia vai dizer que a arrogância é um passozinho antes da desgraça, de você perder. Então, quando a gente acha, como eu achava, que inimigos que a Bíblia fala tanto de inimigo, eu penso em inimigo, quando eu reclamar, eu gosto de mim. E o inimigo está dentro de mim mesmo. E queria achar até que porque ia para a igreja mais vezes era melhor que eu não, e queria achar porque sabia mais versículo, e queria achar que porque sabia versículos decorados. Às vezes você sabe versículo decorado, mas não pratica na sua vida. Então, os inimigos nas nossas relações que nós devemos pedir para Deus destruir são esses. Mas o Papai do Céu já promete que eles serão destruídos. Amém? O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares na mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, meu Deus. Eu gosto do poder e eu gosto de perceber o poder das frases. Veja, o Senhor ele vai determinar. Está determinando, é uma coisa muito forte. Que a bênção esteja sobre os teus celeiros e em tudo que colocares é desse jeito. É forte e simples assim. Às vezes, irmão, essa bênção, essa prosperidade, quando você colocar a mão, não seja egoísta achando que é para você próprio. Você pode orar por uma pessoa e aquilo acontecer. Você pode visitar uma família em conflito em todas essas coisas, e porque você conversou, porque você tocou ali, aquele cenário está. E você acha que aquela bênção não é para você, sendo que você foi homem de Deus, enviado por Deus, e foi lá para acalmar a calma. Nós precisamos mudar a visão para não pensarmos muito pelo meio egoísta. E uma reflexão final para nossos dias. Muitos cristãos se veem tentados a desistir por causa das dificuldades da vida. Mas eu, você, nós precisamos lembrar que vale a pena perseverar. Lembre-se que Deus está conosco, lembre-se das promessas. Devemos fortalecer nossa fé em Deus, confiar em seu propósito e seguir firme nas suas promessas. Deus tem um propósito para a nossa vida. E nós temos um propósito também, que devemos levar a Deus.
para Deus nos guiar, Deus nos deve direcionar. Agora perceba uma coisa: você pode ter um propósito para seu filho, mas por mais que você aconselhe desse homem, ajude com recursos. Se seu filho não quiser, se seu filho não der valor àquele seu propósito, se seu filho não lhe escutar, vai dar certo isso? Então pode ser que comigo e você não dê certo, se a gente não valorizar também a palavra de Deus. Ele não quer que não se perca, ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas quem pode atrapalhar isso é você. E Jesus está dizendo: se não tivesse vindo aqui e conversado isso com vocês através do céu virtual, vocês teriam desculpa. Mas agora vocês sabem, porque não muda nada. Vamos refletir sobre isso. Deus, devemos fortalecer nossa fé em Deus, confiar em seu propósito e segurar firme suas promessas. Se olharmos para Jesus, Ele nos dará força para continuar, pois nossa recompensa não é terrena, mas é eterna. Amém? Se submete ao Senhor, resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Às vezes a gente, até eu acredito que na misericórdia, na perseverança de que aquela situação vai mudar, a gente vai orando pelas pessoas, mas a pessoa está com dificuldade de deixar um vício, um comportamento que desagrada a Deus, porque ele não está se submetendo adequadamente a Deus, porque a palavra diz: se submete a Deus. O que é se submeter? Aprender, buscar, viver para aquilo e tudo mais. Quando você está cheio disso, você vai conseguir o quê? Resistir ao diabo. E aí o diabo que não quer perder tempo, ele vai, vem fora. Então, o que nós precisamos ainda melhorar a nossa prosperidade espiritual é aumentar a nossa dependência de Deus. Amém? E o versículo final: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Olha a promessa, olha o propósito lá: ser fiel até a morte. Esse é o propósito para a minha e a tua vida. Ser fiel até a morte. Isso é tão importante que todas as pessoas que desistem não chegam a lugar nenhum. Quantas pessoas formadas, engenheiros, antropólogos e tudo mais, começou o curso de inglês, são 3 anos de curso, 6 meses parou, chegaram ao lugar. Aquelas pessoas que entraram no curso universitário, primeiro período, segundo período, terceiro período, pararam, chegaram ao lugar. É da Bíblia, mas se refere na prática do nosso dia a dia. Então Jesus, Deus, Ele está dizendo a mim e você tem que ser fiel até a e vai alcançar a coroa da outra vez ele não fez. Outra vez ele não fez. Porque Deus, Ele depositou, eu já cheguei a pensar nisso. Mas não é porque Ele sabe que eu só vou ser bênção na vida de outras pessoas. Eu só vou ajudar outras pessoas a chegar-se a Deus. Eu só vou ser referência para os meus filhos se eu estiver mudando a minha vida através do que aprendo de Deus. Amém? Aquele versículo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Aqui não é brincadeira, não. Aqui é uma coisa séria. Glória a Deus, Papai do Céu. E é por isso mesmo que nós fechamos: ser fiel até a morte e dar-lhes a coroa da vida. Então, esse bate-papo, essa conversa que Jesus proporcionou para a gente, esse manjar celestial que Ele trouxe, foi para nós sermos cristãos maduros, foi para nós termos consciência
do nosso momento atual, a nossa caminhada aqui, mas temos os olhos no horizonte, lá na frente do nosso propósito. Quando nós temos um propósito, a dificuldade momentânea não nos para. Eu já comecei a aprender violão, você só quer a cabeça do dedo ficar doendo ali, você querer botar o dedo ali todo naquelas cordas, mas aqueles que têm um propósito, eles conseguem. Mas a maioria para do jeito. Amém? Papai do céu, eu agradeço, Paizinho, porque eu acho lindo nas passagens bíblicas que Jesus Cristo estava ensinando. Jesus Cristo adorava ensinar. Ele sabia que a palavra era lâmpada para os pés e luz para o caminho daqueles que precisavam segui-lo. E por isso ele ensinava a atenção, o carinho, entrando nos detalhes. Eu te agradeço, Paizinho, por me usar também, me esforçando para apresentar, pastor, a tua palavra da melhor maneira possível, Pai. Foi semeada a tua palavra, e agora, Pai, eu oro que o Espírito Santo esteja visitando cada coração, regando essa palavra, fazendo as pessoas a refletirem, confrontando estilo de vida, vocabulário, amor ao próximo, dedicação e consagração aqui. Nós queremos, Pai, estar sempre da tua vontade, vivendo conforme espera que nós nos comportemos aqui na terra, Pai. Ajuda cada um de nós aqui, vai nos moldando, vai nos fazendo conforme cada desejo que sejamos. A força, dá renovo e alegra o coração de cada um aqui, Pai, que nós possamos ter a satisfação de viver na tua presença, e que o nosso olhar, o brilho dos olhos, o entusiasmo de falar de ti, possa alcançar as pessoas. As pessoas possam ver aquele ali, adora Jesus mesmo, aquele apaixonado, nos faz indiferente a ti. Agora, então, muito obrigado, Jesus, e agradeço pela oportunidade. Amém.